O Supremo Tribunal Federal, STF, iniciou nesta terça-feira, 2 de setembro de 2025, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 acusados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A ação é considerada um dos episódios mais graves contra a democracia brasileira desde a redemocratização e tem repercussões históricas, jurídicas e políticas profundas. O processo está sendo analisado pela primeira turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, relator, Cristiano Zanin, presidente da turma, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino. A acusação é baseada em investigações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, PGR, que apontam a existência de uma organização criminosa articulada para deslegitimar o resultado eleitoral, manter Bolsonaro no poder de forma ilegal e eliminar a oposição institucional. O que diz o relatório de Alexandre de Moraes? Durante a abertura da sessão, o ministro Alexandre de Moraes leu o relatório do caso, com duração de quase 1h30. Em sua exposição, Moraes destacou que o país enfrentou uma tentativa de ruptura da ordem constitucional, com planos concretos para abolir o Estado democrático de direito, prender ministros do Supremo, desacreditar o sistema eleitoral e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o relatório, os acusados violaram os artigos 359-L e 359-M do Código Penal, que tratam de crimes contra o Estado democrático. A tentativa de golpe não se deu por meio de discursos ou protestos isolados, mas por meio de uma articulação meticulosa, com envolvimento de civis e militares, uso da máquina pública, disseminação de desinformação e planejamento de ações extremas. Moraes ressaltou que a democracia brasileira é resiliente, mas não inquebrantável. Para ele, é fundamental que o Estado reaja de forma firme, proporcional e dentro da legalidade, a fim de evitar que a impunidade encoraje novas ameaças autoritárias. O ministro também afirmou que o STF está comprometido com a Constituição e não aceitará qualquer forma de intimidação ou pressão, nacional ou estrangeira. Declarações da Procuradoria-Geral da República. Após a leitura do relatório, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez sua manifestação inicial em defesa da acusação. Ele argumentou que não punir os responsáveis por uma tentativa de golpe seria abrir as portas para o autoritarismo e comprometer a convivência democrática no Brasil. Gonet classificou os atos em julgamento como incompatíveis com a vida civilizada e afirmou que a responsabilização penal é necessária para restaurar a confiança nas instituições. Segundo a PGR, as provas reunidas indicam que Jair Bolsonaro, mesmo após perder as eleições, tentou permanecer no poder por meios ilícitos, com apoio de integrantes do governo, das Forças Armadas e de assessores próximos. A estratégia incluía a disseminação de mentiras sobre fraude eleitoral, articulação de decretos ilegais e estímulo à insubordinação de militares e policiais. Quem são os réus no processo? Além de Bolsonaro, são réus na mesma ação os ex-ministros e militares Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Eles são apontados como integrantes do núcleo duro da tentativa de golpe, com funções distintas na organização da trama. Cada um dos acusados será julgado individualmente, mas todos fazem parte do mesmo processo, dada a conexão dos fatos e das provas. A expectativa é que, ao longo das sessões, sejam apresentadas as defesas de cada réu, as manifestações dos ministros e, ao final, os votos que decidirão se serão condenados ou absolvidos. O plano Punhal Verde e Amarelo. As investigações da Polícia Federal revelaram que a tentativa de golpe recebeu o codinome de Punhal Verde e Amarelo entre seus articuladores. O plano previa a decretação de estado de sítio, prisão de autoridades do Judiciário e Legislativo, fechamento do Congresso Nacional e do STF, e até o impedimento físico da posse de Lula, marcada para 1º de janeiro de 2023. Mensagens, vídeos, reuniões e documentos interceptados indicam que os acusados discutiram a minuta de um decreto ilegal, a intervenção nas Forças Armadas e estratégias para mobilizar a população contra o resultado das urnas. A detenção ou neutralização de ministros do Supremo era considerada uma etapa essencial do plano, especialmente a de Alexandre de Moraes, visto como obstáculo central para o avanço do golpe. Onde assistir ao julgamento? O julgamento está sendo transmitido ao vivo pelos canais oficiais do STF e da TV Justiça no YouTube, além de outros veículos de comunicação. A ampla cobertura reflete o interesse público e a gravidade do caso. A sociedade pode acompanhar diretamente cada fase do processo, das sustentações orais até os votos dos ministros. As sessões ocorrem em 2 períodos, pela manhã, das 9 horas às 12 horas, e à tarde, das 14 horas às 19 horas. Estão previstas audiências nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Caso o julgamento não seja concluído nesse período, ele poderá ser estendido.
Repercussões e importância histórica. O julgamento de Jair Bolsonaro é um marco no enfrentamento de ameaças à ordem democrática no Brasil. Pela primeira vez, um ex-presidente da República pode ser condenado criminalmente por participar da tentativa de ruptura institucional. A decisão terá reflexos não apenas para os acusados, mas também para o futuro da democracia no país. Especialistas apontam que a punição, se confirmada, será uma sinalização clara de que ataques às instituições não serão tolerados. Ao mesmo tempo, o processo levanta debates sobre os limites da liberdade de expressão, o papel das Forças Armadas, a responsabilidade de agentes públicos e a eficácia das salvaguardas constitucionais em momentos de crise. Há também impactos políticos relevantes. Bolsonaro já foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mas sua base de apoio ainda possui influência no Congresso Nacional e nas redes sociais. A decisão do STF pode fortalecer ou enfraquecer esse grupo, dependendo do desfecho do julgamento. O que esperar dos próximos passos? A defesa dos réus terá espaço para apresentar seus argumentos, com sustentação oral e entrega de documentos. Em seguida, os ministros da primeira turma votarão individualmente, começando pelo relator. O julgamento não tem prazo para ser concluído, mas a expectativa é que a decisão saia ainda em setembro. Se houver condenação, o STF poderá determinar penas de reclusão, perda de direitos políticos e outras sanções. Em caso de absolvição, os réus poderão retomar suas atividades políticas e militares, embora outros processos ainda possam seguir em paralelo. Mais do que um julgamento criminal, o caso representa uma oportunidade de reafirmação dos valores democráticos, da justiça e da legalidade. Em um momento de tensões globais e ataques a sistemas eleitorais em diversas partes do mundo, o Brasil estará no centro do debate internacional sobre a defesa da democracia constitucional.